Você sabia que a forma como a igreja primitiva lidou com as suas primeiras grandes controvérsias moldou para sempre o cristianismo? O primeiro concílio da igreja primitiva foi um evento essencial e que ajudou a definir a identidade e a prática da igreja. E se você está curioso para saber como os primeiros líderes da igreja resolveram um dos maiores desafios da época, continue assistindo. No vídeo de hoje nós vamos mergulhar nos detalhes deste evento histórico e entender a sua importância para o cristianismo como nós conhecemos no dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha primeiro no contexto do Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio, e basicamente o concílio é como se fosse uma reunião para tomar decisões, ele aconteceu por volta do ano 50, então mais ou menos por volta do ano 50, os líderes da igreja se reuniram em Jerusalém para definir sobre alguns assuntos. E por que esse concílio foi feito? Ele surgiu como uma resposta a um problema que estava acontecendo e que estava causando divisão e confusão entre os cristãos da época. Então, ter divisão, ter problema, não é coisa de agora, dos nossos dias, não. Lá naquela época já existia. E em primeiro lugar, tinha os perturbadores judaizantes. O que é? Eram pessoas que estavam querendo fazer com que as pessoas que estavam aceitando Jesus seguissem basicamente os ensinos do judaísmo. E depois da primeira viagem missionária de Paulo, surgiram problemas em Antioquia, quando um grupo de judaizantes começou a ensinar que os gentios, e gentios, lembrando, gentios são aquelas pessoas que não são judeus, eles precisavam seguir as leis judaicas para verdadeiramente poder ser salvos. Só que esses radicais que queriam que as pessoas se convertessem ao judaísmo, eles se apresentavam como representantes dos apóstolos. Eles diziam que para os gentios se tornarem cristãos autênticos, eles deveriam adotar práticas judaicas, como a circuncisão e também seguir a lei de Moisés. Só que essa imposição estava ameaçando a liberdade que os cristãos tinham em Cristo e também causando, gerando, criando uma divisão dentro da comunidade. E alguns dos líderes da igreja, incluindo até Pedro e Barnabé, eles foram influenciados por essa pressão, o que deixou Paulo profundamente frustrado e até mesmo, de certa forma, revoltado, conforme está registrado em Gálatas, no capítulo 2 e versículo 14. E a liberdade cristã, ela de certa forma, ela estava ameaçada. Por quê? Porque a questão não era apenas mais uma discussão teológica, mas sim uma questão vital para a identidade da igreja. E Paulo viu isso como uma tentativa de desvirtuar o verdadeiro evangelho. E por isso ele decidiu enfrentar a situação de uma forma bem direta e objetiva. Ele sabia que a salvação não poderia ser restringida pelas práticas da lei judaica e que precisaria defender a verdadeira mensagem do evangelho. Nós vemos que no concílio Pedro discursou e também Paulo e Barnabé discursaram. E esse primeiro concílio, conforme nós já falamos agora há pouco, ele foi uma reunião de líderes da igreja para discutir e também decidir sobre uma questão essencial que estava dividindo a comunidade cristã. O primeiro discurso foi o discurso de Pedro, Pedro, lembrando, ele foi um dos apóstolos mais influentes e foi ele quem deu início às discussões. Ele lembrou a todos da revelação que havia recebido quando ele foi à casa de Cornélio, um centurião romano, e como Deus havia aceito os gentios sem exigir que eles seguissem a lei judaica. E Pedro defendeu que a salvação era pela graça e não pelas obras da lei. Em seguida, Paulo e Barnabé também deram seus testemunhos. Eles compartilharam como, durante a sua primeira viagem missionária, Deus havia trabalhado poderosamente entre os gentios sem exigir que eles seguissem as leis judaicas. E o testemunho deles ajudou a fortalecer a posição de Pedro e a mostrar que os gentios estavam sendo aceitos por Deus da maneira como eram. E teve também a palavra do presidente, Tiago. E demonstra
o valor das decisões. E Tiago, que foi o presidente do concílio, ele esperou que Pedro, que Paulo e Barnabé apresentassem os seus argumentos antes de se manifestar. E ele usou passagens do Antigo Testamento para mostrar que a inclusão dos gentios na fé cristã era parte do plano de Deus, conforme anunciado pelos profetas. E a referência que está aparecendo aí para você, Amós no capítulo 9, versos 11 e 12. E como que eles fizeram para pegar e conduzir a reunião? Tiago, ele conduziu a reunião com um espírito de respeito e de compromisso com a palavra de Deus. E infelizmente não é o que se vê em muitas reuniões eclesiásticas por aí, né? Então, a primeira lição que temos aqui é que Tiago conduziu a reunião com respeito, com compromisso. Hoje temos uma grande dificuldade com o princípio de autoridade, a questão do respeito. Mas Tiago, muito pelo contrário, ele conduziu com respeito e ele enfatizou que a igreja não deveria ser vista como uma seita judaica, mas sim como um novo povo de Deus que inclui tanto judeus quanto gentios. E também, conforme acabamos de falar, Tiago destacou que a igreja não era uma ramificação do judaísmo, mas sim uma nova comunidade da fé. Inclusive, Tiago comparou a igreja com Israel em termos de ser um povo para o nome de Deus, mas sem ser uma continuação ou uma seita do judaísmo. E qual que foi a decisão do concílio? Em primeiro lugar, ficou decidido a abstenção de alimentos sacrificados a ídolos. E os gentios eles foram instruídos a se abster, a não se alimentar de alimentos sacrificados a ídolos, para não causar escândalos aos judeus cristãos. Também ficou decidido que os cristãos deveriam se abster de consumir sangue, que era uma prática comum entre aqueles que contrariavam as leis judaicas. E também se abster da carne sufocada. Isso foi determinado que aqueles animais que não tivessem sido devidamente sangrados não poderiam ser consumidos pelos gentios, e também se abster da imoralidade, né? Os gentios que estivessem seguindo o cristianismo deveriam evitar essas práticas imorais, e essas práticas imorais eram algo normal, algo comum, corriqueiro, né, nas culturas, né, nas religiões pagãs. E as características das naturezas das regras, elas foram estabelecidas muito mais para promover o respeito mútuo e evitar a ofensa aos cristãos judeus do que para impor uma nova lei de salvação. E Tiago, inclusive, ressaltou que os gentios não eram obrigados a seguir toda a lei de Moisés, mas que deveriam adotar um comportamento que promovesse a unidade e o respeito dentro da comunidade cristã. Então, o primeiro concílio de Jerusalém ele foi um marco importante na história da igreja, porque ele ajudou a definir a identidade da igreja como um corpo de crentes que inclui tanto judeus quanto gentios, sem impor a necessidade de seguir a lei judaica para a salvação. E se você quer entender um pouco mais sobre como as decisões dos primeiros líderes da igreja influenciam nossa fé hoje, continue acompanhando nossos vídeos. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder nenhuma aula do nosso curso básico de teologia. Por favor, deixe seu comentário abaixo com suas dúvidas e o que mais você gostaria de aprender sobre a igreja e a sua história. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.